Olá, tudo bem? Vamos lá então. Vamos começar com uma questãozinha aqui de constitucional. Analise a seguinte assertiva: igualdade não significa que devemos tratar todos de forma igual. O que vocês acham? Essa assertiva está certa ou errada? Veja bem o que fala: que a igualdade não significa que devemos tratar todos de forma igual. Olhando assim parece um absurdo, mas essa assertiva ela está correta, sabe por quê? Porque existe igualdade material e igualdade formal. A igualdade formal é igual para todos, igual essa assertiva, mas tem a igualdade material que tem que ter uma desigualdade com pessoas que têm desigualdades de oportunidade. Por exemplo, uma pessoa que tem deficiência, o estatuto do idoso, as leis especiais, o que elas fazem? Elas fazem isso, elas tratam as pessoas desiguais de forma desigual para poder equipará-las. Portanto, essa assertiva ela está correta. Mais, hein? Só para questionar. Propõe então começar os estudos pelas constituições, ou seja, pelas normas básicas que regem qualquer lei, né? E através disso a gente vai aprofundando o conteúdo, até ir aprendendo um pouco mais, depois partindo para outras disciplinas também. Vamos começar no constitucional, Constituição Federal dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, artigo 5º, depois do 6 ao 11, 37 ao 41, 92 ao 126, 127 ao 135. Lembrando que a Constituição, no artigo 5º dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, dos Direitos Sociais, do 6 ao 11, da Administração Pública, do 37 ao 41, Poder Judiciário, que interessa muito para o Oficial de Justiça, do 92 ao 126, e das funções essenciais da Justiça, do 127 ao 135. Você tem que aprender o manual bem direitinho, e depois vem a Constituição do Estado, e em seguida outras disciplinas aí para a gente ir trabalhando e conversando e aprendendo aí. O artigo 5º começa com os direitos e deveres individuais e coletivos, ou seja, direitos e garantias fundamentais, que são proteções que o cidadão busca do Estado para condições dignas junto à comunidade, né? E essas proteções estão parametrizadas na Constituição, ou seja, nesse título 2º, que vai do artigo 5º ao 17, que é um dos títulos mais extensos da Constituição, e é o que mais cai em qualquer prova, então não é só para oficial, dá para aproveitar para tudo isso aí. O artigo 5º também pode ser dividido em uma espécie de micromódulo, tratando de temas específicos em cada um, ou seja, no artigo 5º, por exemplo, do inciso 1º ao 3º, o tema é igualdade, depois nós vamos conversar um pouco sobre isso também. Vamos começar então dando uma olhada no artigo 5º, ali a gente tem umas palavras de destaque, diz que todos são o quê? São iguais aonde? Perante a lei, que não há distinção de qualquer natureza, inclusive garante-se a brasileiro e aos estrangeiros residentes no país, garante o quê? A inviolabilidade do direito do quê? Do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Agora vem uma série de termos para garantir esses direitos, que é o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Em seguida a gente vai falar sobre isso. Também tem alguns pontos a ser ressaltado aqui no artigo 5º, que essa igualdade refere-se à igualdade entre pessoas físicas e jurídicas. Ou seja, tanto físico quanto jurídico tem direito à igualdade. Tem dois tipos de igualdade, que é a igualdade formal, que é a igualdade igual para todos, e a igualdade material, que é aquela igualdade que se adequa a cada fato, ou seja, muitas vezes a gente trata os desiguais de forma desigual para equiparar, por exemplo, os deficientes físicos. Eles têm estatutos especiais para tentar compensar aquela perda motora ou algum tipo de deficiência física ou psicológica para que essa pessoa tenha chances iguais na sociedade. Por exemplo, os deficientes têm as cotas raciais, tem leis especiais para criança, tem Lei Maria da Penha, enfim, são todas leis especiais que buscam, através da desigualdade, tratar os desiguais de forma desigual, buscando uma equiparação entre as pessoas. Sobre a Constituição, ainda vale ressaltar que ela vale em todo o território nacional para brasileiros e estrangeiros em trânsito. Ou seja, entrou no Brasil, tem que respeitar a lei brasileira, assim como a gente estando em outro país respeita a lei do outro país, assim como a gente está na casa do vizinho, tem que respeitar os costumes do vizinho, é uma questão de civilidade. O estrangeiro só não tem acesso à ação popular, qualquer outro tipo de ferramenta, de forma de acesso à justiça, o estrangeiro tem acesso à ação popular. É importante também ver que a palavra liberdade, igualdade, segurança e propriedade, como eu já havia comentado, que isso vai ser o tema desse artigo 5º. Em relação à propriedade, é bom lembrar que é um tema que vai ser amplamente discutido
e que a propriedade ela tem que atingir o fim social. Se a propriedade está sendo usada de uma forma que não atinge seu fim social, ela pode ser expropriada pelo Estado. Mais tarde nos incisos a gente vai descobrir um pouco mais sobre isso. O inciso 1º do artigo 5º já vem deixando seu recadinho aqui, já vem logo dizendo, ó, que homens e mulheres, o que são? São iguais em quê? Em direitos, mas também em obrigações. Porém, são iguais em direitos e obrigações no termo dessa Constituição, ou seja, nada de tribunal de exceção, são iguais em direitos e obrigações de acordo com a lei. Lembrando que essa igualdade se refere ao princípio da isonomia ou da igualdade. Lembrando que a igualdade de direitos, no caso esse inciso, está condicionado à igualdade de obrigações. Então acho que seria isso que a gente consegue tirar desse artigo 5º, desse inciso 5º, desse inciso 1º do artigo 5º, seria isso. Já vem o inciso 2º do artigo 5º trazendo mais um recadinho para nós, dizendo o seguinte, que ninguém será o quê? Obrigado ao quê? A fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ou seja, só a lei nos obriga a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, nada de tribunal de exceção, nada de lei criada na hora. Sempre vai ter uma lei, vai ter um tempo de adaptação e somente essa lei vai nos obrigar a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então esse inciso personifica o quê? O princípio da legalidade ou reserva legal, que somente a lei nos obriga ou nos veda de fazer alguma coisa. A legalidade serve para o ato público, que deve ser sempre previsto em lei e destituído de vontade própria, ou seja, deve ser impessoal. Independente da pessoa, o ato público tem que ser igual para todos. Em relação ao ato privado, tudo que não é proibido é permitido. Já em relação ao ato público, tudo que não é permitido é proibido. Então tem esse jogo aí do inciso 2º do artigo 5º aí. E mais alguma coisa, se quiser comentar, fique à vontade. Olha só o inciso 3º do artigo 5º trazendo mais um recadinho para nós, ali afirmando que ninguém será submetido ao quê? A tortura, nem ao quê? Nem a tratamento desumano ou degradante, ou seja, nada de tortura, nem nada de tratamento desumano ou degradante. O que esse inciso visa? Ele visa garantir o quê? A dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, ela é tema de outros artigos que a gente vai estudar durante a Constituição aqui. Esse artigo protege o quê? As pessoas que são interrogadas, ou seja, não pode ser torturado, não pode ter tratamento desumano nem degradante. E é de acordo com esse inciso aqui, inciso 3º do artigo 5º, que os direitos humanos agem para tentar proteger as pessoas que são interrogadas. Se a gente for pensar bem, se o interrogatório sair da lei, é complicado, porque enquanto é o outro que está sendo interrogado, tudo bem. Se um dia é nós, a gente é obrigado talvez a confessar alguma coisa que nem fez, porque é feito um interrogatório sobre tortura ou sobre tratamento desumano ou degradante. Então é complicado isso aí. Já damos uma olhada então no artigo 5º, inciso 1º ao 3º, que o tema é igualdade. Não dá pra gente fazer um resuminho sobre isso para fechar por hoje, né? Resumo de constitucional, então artigo 5º, inciso 1º ao 3º, o tema é igualdade. O que a gente aprendeu aqui? A gente aprendeu que a igualdade inclui brasileiros e estrangeiros, eles são todos iguais perante a lei. A igualdade ela pode ser formal, que é uma igualdade igual para todos, e a igualdade também ela pode ser material, ou seja, um tratamento desigual visando a equiparação das pessoas que têm alguma dificuldade. A igualdade, além de direitos, ela também é uma igualdade de obrigações, ou seja, não é só direito, obrigações também. E a questão do público, tudo que não é permitido é proibido. Ou seja, o ato público tem que estar sempre baseado em lei. Se não está baseado em lei, ele é proibido. Já para o ato privado é o contrário. Tudo que não é proibido é permitido no ato privado. A questão da dignidade da pessoa humana. O que a dignidade da pessoa humana veda? Veda a tortura, tratamento desumano e tratamento degradante. Então seria esse um resumo rapidinho aqui de constitucional do artigo 5º, inciso 1º ao 3º. Espero que vocês gostem e que aproveitem bastante, que estudem. Como eu digo, não tem garantia de nada nesse mundo, mas a garantia... Mas assim, quem tenta não é garantido que consegue, mas todas as pessoas que conseguem é porque um dia tentaram. É isso aí, então uma boa noite para nós aí, tudo de bom e vamos lutando, vamos nessa.